Gente, agora o problema 5, tá, dessa primeira lista é o seguinte, né? Agora a gente tem novamente um conjunto de transformações, um conjunto de processos termodinâmicos envolvendo o gás ideal. Nesse caso, aí do exercício 5, o enunciado fala que eu tenho um gás ideal monoatômico, então a gente vai poder utilizar aquelas expressões que são familiares para a gente, para o caso da energia interna, como sendo 3 meias de nRT, o calor específico molar, a V constante e a P constante, né, que a gente já andou discutindo aí ao longo do curso. Tá? Então, o enunciado fala o seguinte, né, você tem uma certa máquina que opera com 1 mol de um gás ideal monoatômico, formando esse conjunto de 3 transformações. Né? Você tem um processo isovolumétrico, uma expansão adiabática e uma compressão isobárica. Tá? E aí ele deu os valores de temperatura já na escala Kelvin, né, em cada um desses pontos, não deu os valores de pressão e de volume, e vai fazer uma série de perguntas aqui. Né? Por exemplo, aí na letra A, ele pede quais que são os valores de calor trocado, variação de energia interna e o trabalho realizado pelo gás em cada um desses processos. E aí na letra B, sabendo que a pressão inicial aqui no ponto 1 é 1 atmosfera, encontre a pressão e o volume nos outros pontos. Tá? Então vamos começar a descrever cada uma dessas etapas aqui. Vamos começar pelo processo 1,2, que é um processo isovolumétrico. Tá? Então, primeiro, para a gente achar a quantidade de calor trocado, qual que é a equação que relaciona essas 3 grandezas aqui, né? essas três grandezas energéticas, né? Vamos dizer assim, variação de energia interna, calor trocado, né, pelo sistema e trabalho realizado pelo sistema. Essa equação que relaciona essas 3 grandezas é a primeira lei. Né? Então, o ΔE interno, é Q menos W. É Q, a volume constante, né, que o processo 1,2 é isovolumétrico, menos o trabalho do gás. Logo de cara, como é um processo isovolumétrico, então o volume é constante, eu não tenho realização de trabalho, eu só tenho calor trocado. Né? E eu sei que para um gás ideal monoatômico, a energia interna é 3 meios de nRT. Então a variação da energia interna é 3 meios de nR ΔT. Ok? Ou seja, para um processo isovolumétrico, todo o calor trocado é utilizado para aumentar a temperatura do gás. Não tem realização de trabalho. Né? Então, como é que fica o ΔE do gás, que é justamente igual ao calor trocado? Né? Então, o ΔE interno, é igual a QV, que é igual a 3 meios de número de mols é 1, nesse caso. A constante universal é 8,314, já no sistema internacional também, em unidades. Vezes ΔT, né? A temperatura passou de T1 para T2. Então, é de 300 para 600. Então, uma variação um aumento, né, de 300 Kelvin. Então, o calor absorvido, você vê que é positivo, né? Ou seja, nessa etapa, nesse processo isovolumétrico, eu tenho um aquecimento isovolumétrico, né? Porque eu tenho o Q12. O calor está sendo recebido pelo sistema. Né? Então, isso aqui vai dar 1,5, 1,5, vezes 8,314, vezes 300. Então, isso vai dar 3.741. 3.741. Arredondando, né? Joules. Então, só conferindo. 1,5. Vezes 8,314 vezes 300. 3.741 joules, arredondando. Né? Então, no processo 1,2. Né? Agora, processo 2,3, que é um processo adiabático.
processo 2,3, ele é adiabático, então logo de cara não tem troca de calor, né? Então esse Q no processo 2,3 é igual a zero. Q2,3 é igual a zero. Então, a variação da energia interna nesse processo vai ser, então, Q menos W, só que o Q é igual a zero. Então, na verdade, vai ser menos o trabalho do gás. E o que é essa forma geral, né? Com Q igual a zero. Então, a forma geral da primeira lei para um processo adiabático. E o que é o ΔE especificamente para um gás ideal? É 3 meios de NR ΔT. Gás ideal monoatômico, né? Por exemplo, um gás nobre, né? Que não forma moléculas. Né? Só tem energia cinética de translação das partículas. É isso que essa fórmula aqui, essa informação que está implícita aqui, né? Eu só tenho energia cinética de translação das partículas, tá? Não tenho rotação, por exemplo, nem vibração das moléculas, tá? Então aqui, isso vai me dar o seguinte, que o trabalho do gás vai ser, então, menos 3 meios de NR ΔT. Então vai dar menos 3 meios vezes o N é 1, o R é 8,314 e o ΔT, ó, de T2 até T3. Então, de T2 até T3, a temperatura diminui 145 graus Celsius, não é isso? Menos, então, ó, vai dar 455 menos 600, né? Então, vai dar menos 145 Kelvin. Não é isso? Esse aqui mais esse vai dar isso, menos 145 Kelvin. Tá? Então, ΔT negativo, negativo com negativo, vai dar um trabalho positivo como tinha que ser, né? Porque o gás está expandindo, então o trabalho do gás, quanto que vai dar aqui? Então vai dar positivo, né? Então 145 vezes 8,314 vezes 1,5. Então o trabalho do gás vai dar 1808 aproximadamente, né? 1808 joules. Positivos, né? Vou ver aqui, 145 vezes 8,314 vezes 1,5. Dá 1808,3, né? Que eu arredondei para 1808 joules, tá? Então esse é o processo 2,3 e agora o processo 3,1, que é um processo agora de compressão isobárica, tá? Então o processo 2,3, aliás 3,1, né? Processo 3,1 agora. Bom, é um processo isobárico, então eu vou ter tanto troca de calor quanto realização de trabalho, tá? Então vou ter as duas trocas de energia, né? Vou ter troca de calor e realização de trabalho. Primeiro, uma maneira de fazer é o seguinte, primeiro podemos avaliar quanto de calor que vai ser trocado nesse processo, tá? E aí depois eu avalio a variação da energia interna a partir das diferenças de temperatura e, por fim, a realização de trabalho, tá? Então, olha só, a quantidade de calor trocada, AP constante, tá? Por que eu não vou usar a primeira lei da termodinâmica logo de cara? Porque ΔE, eu sei que ΔE é Q menos W, tá? Eu conheço esse cara, mas a princípio eu não conheço nem esse cara e nem esse cara. Então fica difícil aplicar aqui diretamente, né? Eu tenho aqui duas incógnitas para a mesma equação. Só que eu consigo, usando a equação fundamental da calorimetria, eu consigo achar a expressão para esse cara aqui, ó. O que é o calor trocado? A pressão constante. É o número de mols, calor específico molar, a temperatura constante, vezes ΔT.
E o calor específico molar, ó, para V constante, o calor específico molar de um gás ideal a V constante é 3 meios de R. A P constante, para um gás ideal monoatômico, tá? É 3 meios de R. A P constante, Cp é Cv mais R. Isso aqui é uma relação geral, né? Vale para qualquer gás ideal. E especificamente para o caso de gás ideal monoatômico, isso aqui vai me dar 5 meios de R. Tá? Então, a quantidade de calor trocado do processo 3.1 é número de mols, que é 1, vezes calor específico AP constante, que é 5 meios de R, vezes ΔT. A temperatura passou de 3 para 1, então a temperatura vai diminuir. Então vai ser 300 menos 455, vai dar menos 155. Não é isso? Ó, o número de mols, calor específico é 5 meios de R, depois eu substituo o valor do R aqui. E o ΔT vai ser a temperatura T1, que é 300, menos 455, vai dar menos 155. Né? Ou seja, nessa etapa, o gás vai liberar energia, vai liberar calor. Né? Aqui tem o QP. Como tinha que ser, né? Isso aqui é um processo cíclico, então se aqui ele absorveu calor, aqui é adiabático, né? Então, para ele voltar para o estado inicial, o gás tem que liberar energia. Isso sempre vai acontecer, tá? Então, isso aqui vai dar o seguinte, né? Vai dar 5 meios, vezes o R é 8,314, vezes o ΔT, que é menos 155. Então, isso vai dar 2,5 vezes 8,314 vezes 155, com sinal trocado, né? Vai dar menos 3.200, arredondando, dá 3.221,7, que vai dar 3.222, menos, né? 3.222 joules. 3.222 joules, tá? Então aí o gás está liberando energia para o meio externo, tá legal? Então isso é a quantidade de calor trocado no processo adiabático, desculpa, no processo isobárico, tá? Eu preciso saber agora variação de energia interna e, por fim, o trabalho realizado nesse processo. Tá? Então, aqui agora é o seguinte, a variação da energia interna, no processo 3.1, o ΔE interno, ainda no processo 3.1, vai ser o quê? 3 meios de MR ΔT. 3 meios de MR ΔT, né? Então, isso vai dar 3 meios de... número de mols é 1, o R é 8,314 vezes o ΔT, né? Desse processo, 3 em 1, né? A temperatura então vai diminuir, né? Diminuir 155 Kelvin. Então, menos 155. Isso. Então, isso vai dar o seguinte. Nesse caso, o ΔE tem que ser negativo, né? Porque o gás está resfriando. Ou também dá para ver que nesse processo o gás está sofrendo o trabalho e, ao mesmo tempo, liberando calor para o meio externo. Então, o ΔE, no final das contas, vai dar negativo. Tá? Bom, vamos ver aqui. 1,5 vezes 8,314 vezes 155 negativo, isso vai dar
menos 1933 joules. Então, só refazendo aqui, 155 vezes 8,314 vezes 1,5. Só que o negativo disso, menos 1933 joules. Né? Então, pronto, eu já sei o calor trocado, já sei a variação da energia interna, falta agora achar o trabalho sofrido pelo gás no processo 3.1, que ele está sendo comprimido. Né? Uma compressão isobárica. Então, eu sei que ΔE interno é Q, a pressão constante nesse caso, menos o trabalho do gás nessa etapa. Né? Então, o trabalho do gás vai ser, então, o calor trocado, AP constante, né? O trabalho do gás é o calor trocado AP constante menos variação da energia interna. Então, o Q trocado é menos 3,222 menos a variação da energia interna. A variação da energia interna é negativa, então vai ficar o menos desse com o menos de lá, vai ficar mais 1933. Isso vai dar negativo, né? Então, 1933 menos 3.222, isso vai dar menos 1.289 joules. Menos 1.289 joules. Né? É o trabalho que o gás, nesse caso, né, deu negativo porque no processo 3.1 o gás está sofrendo o trabalho, né? Ele está sendo comprimido. Então o pistão lá está descendo, né? Está comprimindo o gás isobaricamente. Tá? Então o trabalho tinha que ser negativo mesmo. Então beleza. Isso responde às perguntas da letra A. E aí na letra B ele fala o seguinte, né? Se, na letra B aqui agora, se a pressão no ponto 1 for 1 atmosfera, então se P1 é igual a 1 atm, encontra a pressão e o volume nos outros pontos. Tá? Bom, já dá para a gente achar, por exemplo, o volume no ponto 1. Né? A gente vai ter todas as informações. Já tem a pressão do enunciado, o volume eu vou achar e eu já tenho a temperatura e o número de mols. Né? Então, eu posso achar, usando a equação de estado, né, dos gases ideais, P1V1 é igual a nRT1. Então, o volume no ponto 1 é nRT1 sobre P1. Então, o número de mols é 1, a constante universal dos gases é 8,314, a temperatura no ponto 1 é 300, e a pressão no ponto 1, ele deu aí o seguinte, que 1 atmosfera é 1,013 vezes 10 a 5. Né? Então, isso aqui é 1,013 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, isso tudo ali vai ficar dividido por 1,013 vezes 10 a 5. Que eu vou achar o volume em metros cúbicos, né? Do sistema internacional. Então, V1 então vai dar o quê? Vai dar 8,314 vezes 300 dividido por 1,013 dividido por 10 a quinta.
Então, isso aqui vai dar 0,025 metros cúbicos. Só conferindo aqui de novo, ó, 300 vezes 8,314, 300 vezes 8,314, dividido por 1,013, dividido por 10 a 5. Isso, 0,025, né? Então é 0,025 metros cúbicos, ou simplesmente, né, 25 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? É o volume V1. Então aí agora, para achar a pressão e o volume nos outros pontos, eu vou partir desses valores do ponto 1. Né? Então, por exemplo, para eu achar os dados aqui no ponto 2, eu vou usar essa transformação aqui. Né? Então agora, por exemplo, vamos voltar no processo 1,2. No processo 1,2, né? Vou usar a equação de estado dos gases ideais, PV igual a nRT, né? PV igual a nRT. O nR é fixo. Então, a pressão vezes volume sobre temperatura é constante ao longo de qualquer processo, né? Em particular, ao longo desse processo aqui. Então, a pressão P1 vezes o volume V1 sobre P1, isso é igual a pressão no ponto 2, volume no ponto 2 sobre temperatura no ponto 2. Né? O processo 1,2 é isovolumétrico, né? Então esse volume aqui vai simplificar por esse. Então eu vou ter que a pressão P2. Então a pressão no ponto 2 passo o T2 para cá multiplicando, né? T2 sobre T1 vezes P1. T2 sobre T1 vezes P1, né? O T2 então vai dar 600 sobre 300, né? Então T2 sobre T1, 600 sobre 300, vai ficar 2P1, que vai dar, então, 2,026 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. Se eu já sei agora a pressão, a temperatura e o número de mols no ponto 2, eu posso achar o volume. Né? Então agora fica fácil. O volume não, né? O volume eu já sei. O volume é justamente 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O volume V2 é igual ao volume V1. Tá? Então achei a pressão no ponto 2. Agora, para achar a pressão e o volume do ponto 3, tem várias maneiras de fazer. Tá? Por exemplo, eu posso relacionar, já que eu conheço todas as informações do processo 2, e eu sei que isso aqui é uma adiabática, uma maneira de eu descobrir, por exemplo, a pressão e o volume nesse ponto seria usando a equação das adiabáticas. Né? Eu sei que P vezes V elevado a gama é uma constante. Então, uma maneira de fazer seria o seguinte, eu pegar, por exemplo, pressão no ponto 2 vezes volume no ponto 2 elevado a gama, né? Essa é a equação de estado para transformações adiabáticas, né? De gases ideais. Isso é igual a pressão no ponto 3 vezes o volume no ponto 3 elevado a gama. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 1. Então, dessa equação aqui eu poderia tirar o V3. Então, é uma forma de fazer. Eu vou continuar usando, por coerência aqui, eu vou continuar usando essas equações, eu vou usar a equação de estado dos gases ideais, tá? Vou continuar usando essa equação aqui, vai dar, tem que dar a mesma coisa, né? Então vamos pegar, por exemplo, posso pegar o processo 1,3 ao invés de pegar o processo 2,3, tá? Posso pegar, ou melhor, o processo 3,1, né?
3, 1. Poderia pegar também o processo 2, 3, né? Tanto faz. Então tem várias maneiras de fazer. Vamos pegar o processo 3, 1, que é o isobárico aqui, né? Usando de novo a equação de estado dos gases ideais, eu sei que a pressão no ponto 3 vezes o volume no ponto 3 sobre a temperatura no ponto 3, isso é igual à pressão em 1, pressão P1, volume V1, sobre a temperatura no ponto 1. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 1, né? É o processo isobárico. Então, o volume no ponto 3, como é que vai ficar? O volume V3 é T3 passa multiplicando, vai ser T3 sobre T1. T3 sobre T1 vezes V1, né? Vezes o V1. Então, T3 e T1, como é que fica? Ó, T3 dividido por T1 vai ficar 455 sobre 300. Então, T3 sobre T1, 455 sobre 300, vezes o V1. O V1 eu já descobri lá no comecinho da letra dele, né? Que é aquele valor, 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, o volume no ponto 3, como é que vai ficar? Então, vai ficar 455 dividido por 300 vezes 25. Vai ficar, então, aproximadamente 38. 38 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então aí fecha, né? Isso tudo fecha o exemplo 5. Né? A gente achou as trocas de energia em cada processo e também a pressão e o volume em cada etapa também, né? Em cada um desses pontos aqui, desse conjunto de transformações cíclicas. Tá legal? Então aí na sequência, no quinto vídeo, eu faço mais um ou dois probleminhas de termodinâmica para praticamente fechar essa lista. Okay?